Bom dia a todos. Estamos aqui presentes para a apresentação de uma palestra da Sinapse Biotecnologia para o 21º Congresso da Sociedade Brasileira de Biologia Celular, intitulado do RNA Single Cell ao Western blot. Então, começando pelo começo, né? Francis Crick, em 1958, ele postulou o dogma central da biologia molecular, que basicamente determina que a informação contida na fita de RNA, fita sempre dupla de RNA, desculpe, na forma de genes, é transcrita em uma fita simples de RNA. Essa informação, por sua vez, na fita simples de RNA, é então traduzida a proteína, a uma proteína. Né? Isso foi postulado, então, como eu disse, em 1958, perdura até hoje, mas nós observaremos uma ligeira diferença, porque anteriormente, até recentemente, ainda hoje ainda é feito, pesquisas onde se considera o conjunto, né, de células para análise de expressão gênica, esse conjunto de células obtidos a partir de tecidos, né, de macerado de tecidos, por exemplo. Nesse tipo de amostra, você então analisa uma média da expressão gênica, porque você não está considerando a expressão gênica de uma única célula, e sim do conjunto de células. E as evidências mais atuais, elas mostram que há variações, tá, na expressão gênica, não só na expressão gênica, em outras características celulares também, de célula para célula, mesmo num conjunto pequeno, numa população pequena de células, tá? Então, medições de expressão gênica com base na população de células homogeneizadas são médias, então, enganosas, e não levam em conta as pequenas, porém críticas, mudanças que ocorrem em células individuais. Aqui nessa figura, né, a gente observa a figura de Jeffrey Farrell, do Skier Lab da Harvard University, que foi publicado na revista Science em 2018. Nessa figura a gente observa um embrião de zebrafish em um estado inicial de desenvolvimento, onde a gente consegue observar diferentes cores, né, que são marcadores fluorescentes, que destacam células que expressam genes que ajudam a determinar o tipo de célula que elas se tornarão. A partir desse estudo, né, começou-se a considerar, né, se observar diferentes expressões gênicas para células pequenas, células de uma pequena população. Essa é uma evidência desse tipo de diferenciação, de variabilidade na expressão gênica no pequeno conjunto de células. Então, as células individuais, né, elas podem diferir drasticamente em tamanho, níveis de proteína e transcrição de RNA expressas. E essas variações, elas são fundamentais para responder a questões anteriormente solúveis na pesquisa do câncer, na biologia de células-tronco, na imunologia, na biologia do desenvolvimento, como aqui na figura representada, e também na neurologia. Então, estudos com célula única, né? Se a gente faz uma busca pelo termo single cell na base de dados médicos, no PubMed, né? Atualmente, então, a gente encontra, ao procurar esse termo, mais de 62 mil resultados, então, mais de 62 mil trabalhos, citando single cell em seu texto. Né? Então, você pode ver que é um volume alto, um volume bem alto de trabalhos. Se a gente refina um pouco mais a busca, então, se a gente busca por single cell, sequenciamento de RNA de single cell, por exemplo, a gente encontra mais de 6 mil trabalhos, né, de 2013 até agora, por exemplo. Quando a gente procura por single cell sequence, né, então sequenciamento de single cell,
nós encontramos um total até agora de mais de 1.900 trabalhos. Esse volume de trabalho, né, mostra a importância desse tópico na ciência, né? E também, se vocês observarem a curva de crescimento de trabalho desenvolvidos ano a ano nesses tópicos, vocês conseguem observar que se tratam de curvas exponenciais, que crescem, então, exponencialmente. Então, ano a ano, nós estamos vendo um crescimento exponencial desse tipo de trabalho, né, dada a importância desse tópico para a ciência. Um desses trabalhos, né, que foi publicado em 2009 pelo grupo de Tang e colaboradores na revista Nature Methods, ele analisou o transcriptoma completo de sequenciamento de RNA mensageiro de uma única célula, né, single cell. Nesse trabalho, eles observaram diversos genes e transcritos encontrados por essa técnica que não foram encontrados nos estudos com técnicas considerando um macerado de tecido, né, considerando um conjunto de células ao mesmo tempo para analisar a expressão gênica, por exemplo. Tá? Então, isso mostra a importância, né, de se analisar a célula de forma única, né, dada essa variabilidade que nós observamos até agora. Então, a gente aqui da Sinapse, né, nós temos uma representada comercial que se chama Takara Bio. A Takara Bio é uma líder de mercado de produtos voltados para a NGS, mas não só para a NGS, eles possuem produtos voltados para outras áreas da biologia molecular também, e celular também. E aqui eu vou falar um pouco de alguns produtos voltados, então, para o sequenciamento de nova geração de single cell, tá? Então, primeiramente, né, falando aqui do SmartSeq HT Plus Kit, esse kit nós comercializamos eles em dois formatos, de 48 reações e 96 reações. Com esse kit, então, você consegue automatizar facilmente o fluxo de trabalho, e esse fluxo de trabalho ele é realizado de maneira simplificada. Vou mostrar para vocês um pouco mais adiante. Com esse kit, você tem uma sensibilidade incomparável, já que você começa com apenas uma célula, ou 10 picogramas de RNA total, uma quantidade muito baixa de RNA total, né? Você obtém com ele dados de sequenciamento de RNA de alta qualidade. Como eu falei para vocês, o trabalho é simplificado porque o fluxo de trabalho é realizado em tubo único. E por você realizar o trabalho no tubo único, você tem algumas melhorias, como, por exemplo, você minimiza o risco de contaminação das amostras, você minimiza o manuseio da amostra, o que vai garantir uma maior pureza dessa amostra também. Você ganha tempo e com todas essas características, você então tem um maior poder de sequenciamento, né? E além disso, né, o resultado final obtido com esse kit, você tem um alto rendimento de biblioteca de sequenciamento de nova geração. Então, tudo isso são características desse kit que é voltado para single cell. Um outro kit que nós comercializamos também da Takara Bio, que é voltado para estudos em sequenciamento de single cell, é o SmartSeq Single Cell Kit, que possui versões de 12 reações, 48 ou 96 reações. Ele pode vir em dois formatos, ou o SmartSeq Single Cell, propriamente dito, ou então o SmartSeq Single Cell Plus. Eu vou mostrar um pouquinho da diferença entre os dois, tá? Então, eles são alimentados por uma química robusta, que fornece sensibilidade e reprodutibilidade incomparáveis para aplicações de single cell. Esses kits, eles usam primer de oligo-DT para gerar cDNA completo, de alta qualidade, diretamente de células únicas, que são conhecidas por terem um baixo teor de RNA. Como mostrei para vocês, é comum se encontrar 10 picogramas de RNA total numa single cell. Por exemplo, as PBMCs, as células T, as células B, entre outras.
Além do kit do single cell, né, o kit de cDNA, no kit single cell, o kit single cell plus também inclui um kit de preparação de biblioteca e uma placa de índice duplo exclusiva de uso para uso único para gerar bibliotecas de sequenciamento que são compatíveis com Illumina. Illumina, como vocês bem sabem, é o líder de mercado no segmento de NGS, né, de sequenciamento de nova geração. E então ele se torna, esse kit da Atacara, ele se torna uma solução completa de ponta a ponta. Um outro kit que nós comercializamos também da Atacara, que é voltado para single cell, é o SmartSec ICL8. Esse kit tem diversos formatos, tá, aqui demonstrados. As informações de sequência completas obtidas com esse kit, né, permitem muitos tipos de análise, como a expressão gênica diferencial, a fusão gênica e o splice alternativo, por exemplo, com uma alta sensibilidade. Essa solução de alto rendimento, ela aproveita aqui de SmartSec para perfis de transcriptomas sensíveis e completos de 1.000 a 2.000 células isoladas no sistema de single cell. Então, você consegue analisar ao mesmo tempo de 1.000 a 2.000 células, o transcriptoma de 1.000 a 2.000 células, mais um esquema de single cell, tá? Isso é muito importante também. Então, você consegue observar essa variabilidade que existe nessa população de células que você está analisando. Então, voltando aqui para o dogma central, né, da biologia molecular, postulado por Francis Crick, se a gente lembrar, né, no final do dogma, nós encontramos a proteína. Então, nós começamos falando na palestra sobre a single cell, né, a importância da single cell, o que é a single cell, e alguns produtos voltados para essa técnica, né? E agora, então, nós vamos, como o próprio nome da palestra diz, nós vamos dar continuidade, então, para a proteína, que seria o produto final do dogma central da biologia molecular. A principal técnica utilizada para se quantificar as proteínas, né, utilizado na pesquisa atualmente, é a técnica de Western blot. Né? E como surgiu o Western blot? O Western blot é uma técnica que surgiu a partir de um trocadilho do nome do inventor da técnica de Sauder blot, Edwin Sauder. A técnica de Sauder blot, ela é utilizada para se quantificar o DNA. Então, pegando a lógica do dogma central da biologia molecular, né, nós temos o DNA, que transcreve no RNA, que traduz na proteína. Então, a próxima técnica desenvolvida depois do Sauder, né, foi a Norder, que então avaliava, quantifica, né, RNA. Já que temos no dogma o DNA, o RNA, a proteína, a próxima técnica, então, que foi desenvolvida posteriormente ao Norder, foi então chamada de Western. E essa técnica, serve então para quantificar proteínas. E de que forma essa técnica faz isso, né? Essa técnica, ela é conhecida também como uma imunotécnica, porque para você realizar essa técnica, você utiliza anticorpos no desenvolvimento, né, no protocolo da técnica. E os anticorpos, se vocês lembrarem, são moléculas que são produzidas pelo sistema imunológico dos organismos que os têm, que serve para combater corpos estranhos, né? Então, um anticorpo, ele é específico para um dado corpo estranho. Então, ele tem uma região que reconhece especificamente esse corpo estranho. Esse corpo estranho também é chamado de antígeno, tá? Então, a técnica de Western blot, ela se baseia no uso de anticorpos. E como que essa técnica é feita? Essa técnica ela pode ser separada em algumas etapas, né? E essas etapas estão aqui exemplificadas nesse slide. Então, primeiramente, a gente tem o preparo da amostra. Essa amostra precisa ser preparada para poder se extrair as proteínas dela.
Depois disso, a gente realiza uma eletroforese num gel, que eu vou mostrar mais adiante para vocês como que é feito. Depois dessa eletroforese, a gente então realiza uma transferência, a transferência das proteínas que foram separadas nesse gel, a gente transfere então para uma membrana. Vou mostrar isso para vocês também. Depois de realizar essa transferência, a gente precisa então fazer uma marcação com os anticorpos específicos para a proteína de interesse nessa membrana. E depois de fazer essa marcação, então a gente realiza a detecção dessas proteínas nessa membrana e obtém uma imagem dessa detecção, por final, para revelar essa imagem. A gente obtém esse resultado final revelando essa imagem com a codificação dessa proteína. Então, eu vou aqui discorrer um pouco sobre cada um dos passos dessa técnica que eu falei para vocês até agora, que é o Western blot. Então, inicialmente, né, no preparo da amostra, a gente começa com a extração das proteínas da amostra. E de que forma essa extração é feita? Essa extração ela é feita inicialmente por uma dissociação mecânica. Essa dissociação mecânica nada mais é do que um maceramento desse tecido de forma mecânica. Então, você pode macerar de forma manual, pode macerar utilizando um sonicador ou por sonicação, e ainda pode realizar uma técnica chamada French Press, que você passa a amostra num tubo delgado, e esse tubo, então, causa uma fricção mecânica nessa amostra, causando um rompimento mecânico. Depois dessa dissociação mecânica inicial, é então realizada uma dissociação química. Essa dissociação química ela é feita a partir do uso de detergentes e de tampão de Lise, como o RIPA, que são utilizados para romper as membranas da célula de forma química, né, quimicamente, de forma a expor as proteínas, então, que estavam dentro dessa célula para o meio externo, né? Depois dessa dissociação química, então, a gente tem a remoção de impurezas, porque quando a gente faz esses processos de dissociação mecânica e dissociação química, a gente está colocando na mesma amostra todos os constituintes daquela célula. Então, como a gente quer quantificar somente a proteína, a gente precisa isolar, né? Então, a gente precisa remover dessa amostra essas impurezas, que são essas outras substâncias, essas outras moléculas que não são proteínas, que são dadas como impurezas para a técnica. E de que forma a gente faz isso? Né? Basicamente, a gente realiza centrifugações. Essas centrifugações, elas separam por peso esses contaminantes, né, que esse debris celular, que fica no fundo do tubo, do sobrenadante que contém as proteínas que a gente vai utilizar para a técnica. Então, dessa forma, a gente consegue preparar a amostra, né, extrair as proteínas da amostra para dar continuidade à técnica de Western blot. Depois nessa etapa de extração, a gente da Synapse comercializa 3 produtos fabricados por uma de nossas representadas comerciais, a Transgen, que serve, né, o exemplo mais acima, o Protein XT Mammalian Total Protein Extraction Kit, que serve para extrair proteínas totais de células e tecidos de mamíferos, tá? Nós temos esse produto do meio, que também extrai as proteínas, mas não as proteínas totais, e sim proteínas nucleares e citoplasmáticas das células, tá? E nós temos o produto mais de baixo, que é um produto voltado para a extração de proteínas de membrana. Então, cada um desses kits são voltados para experimentos que procuram quantificar proteínas de partes diferentes da célula, né? Como eu falei agora um pouco brevemente para vocês. Um outro produto de uma outra representável comercial nossa que nós vendemos é o Triple Prep Kit da Cytiva. Esse kit ele serve, como o nome diz, triple, né? Preparação tripla. Ela serve para extrair o DNA genômico, o RNA total e proteínas totais desnaturadas de células ou tecidos de mamíferos.
Então, com esse kit, com esse mesmo kit, você consegue fazer a extração desses 3 produtos do mesmo tecido. Tá? Um outro produto de uma outra, da Takara, né, aquela outra marca que eu mostrei inicialmente para vocês, de single cell, que é voltado para a técnica de Western blot, que a gente comercializa, é o Extractor Buffer. O Extractor Buffer ele serve para lisar bactérias, para extrair proteínas de pele celular de mamíferos, né, de células de mamíferos, e também para extrair proteínas marcadas que foram purificadas por afinidade, por exemplo. Então, esse kit ele é bastante útil para quem precisa fazer uma purificação das proteínas expressas no final. Ele é especialmente para quem quer purificar proteínas que não estão solúveis. Tá? Nós comercializamos ele em 4 formatos diferentes, 100 ml, 250 ml, 500 ml e 10 extrações. Tá? E ainda na etapa de preparo da amostra, nós temos então a quantificação dessa amostra, porque a gente extraiu as proteínas, ok, mas para a gente poder quantificar no final uma dada proteína, a gente precisa quantificar a amostra de proteínas totais, né, em cada amostra, certo? Porque a gente precisa fazer a estimativa da quantificação da expressão final, baseado na quantificação da expressão total, tá? E para a gente fazer essa quantificação, né, basicamente a gente utiliza os métodos de quantificação conhecidos, que estão aqui expostos nessa lista. Então, nós temos o mais simples, que é o método de Bradford. Nós temos um método mais utilizado, que é o método de Lowry. Nós temos o método do Biureto. Nós temos o método do BCA. E nós temos outro método, que é o Kigedown. Cada um desses métodos, se vocês observarem, possuem uma diferente característica quanto à sensibilidade que cada uma desses métodos são capazes de quantificar proteínas. Então, depende também de quanta proteína você tem, de qual tipo de proteína que você quer quantificar, né? E um ou outro método não é indicado para um outro tipo de proteína, dependendo desses casos, né? Essa quantificação, ela respeita a lei de Lambert-Beer, do caminho óptico, né, da quantificação do caminho óptico, que é desviado por conta da presença da proteína, e cada método ele é lido a reação em um comprimento de onda específico. Então, o Bradford é lido em 470 nanômetros, Lowry é lido a 750 nanômetros, Biureto é lido a 310 nanômetros e o BCA é lido a 562 nanômetros. Então, essa codificação, né, inicialmente é feita uma curva padrão. Essa curva padrão ela é obtida a partir de uma diluição seriada de uma amostra de proteína com uma concentração conhecida, que no caso comumente é o BSA, né, a albumina sérica bovina. Então a gente obtém 8 pontos de curva nessa curva, né, e sendo o ponto inicial o ponto mais concentrado, que a gente parte de uma concentração conhecida, né? E o ponto final, o ponto menos concentrado, que é aquele onde não existe a proteína envolvida. Essa curva, ela tende ela é ideal ela ser mais próxima de 1. Eu nunca conheci nenhum pesquisador que conseguiu fazer uma curva dessas diluindo a amostra e chegar em 1 de resultado. O máximo que eu cheguei foi 0,9997. Nunca cheguei em 1, mas cheguei bem próximo. E isso não importa, porque quanto mais próximo de 1, melhor. É isso que é importante nesse tipo de quantificação. Então, aqui nessa figura a gente pode observar que a cor ela é diretamente proporcional à quantidade de proteína que a gente tem na amostra. Então, quanto mais escura for essa cor,
mais concentrada essa amostra está. E quanto mais clara estiver essa cor, menos concentrada ela está. Uma outra coisa importante de falar da curva padrão, né? A curva padrão, ela te dá o limite inferior e o limite superior de quantificação de proteínas, né, por esse método. Além disso, ela te dá uma equação a partir da qual essa equação pode ser utilizada para estimar a absorbância, portanto, a quantificar, né, a proteína naquela dada amostra. Tá? E da Transgen, né, aquela outra representada comercial que nós representamos, nós comercializamos 2 produtos voltados, então, para quantificação de proteína, para a técnica de Western blot, um voltado para a técnica de Bradford, que é o Easy Protein Quantitative Kit, e outro kit que é voltado para a técnica de BCA, que é o Easy Protein 2 Quantitative Kit. Então, continuando, né, na técnica, a segunda etapa, né, da técnica de Western blot, então, depois do preparo da amostra, é a eletroforese, e a eletroforese é uma eletroforese que é em gel de poliacrilamida, tá? Então, inicialmente, a gente faz um tratamento nessa amostra de proteína para conseguir desnaturar essa proteína, para deixar ela na sua conformação simples, primária, para tentar homogeneizar essa amostra, deixar todas as proteínas no estado mais simples possível. Então, de que forma a gente faz isso? Né? Inicialmente, a gente esquenta essa proteína a 95 graus. A gente esquentando essa proteína a 95 graus, se vocês lembrarem, as proteínas perdem as suas conformações geralmente após 37 graus, 36 graus e meio, né, depois de 36 graus e meio, pelo menos as células de mamíferos tendem a perder a sua conformação após essa temperatura. E com isso, a gente então depois faz um tratamento com detergente aniônico, o SDS. Esse SDS, o que ele faz? Ele basicamente ele vai adicionar uma carga elétrica negativa no entorno dessa proteína, né, dessa fita dessa sequência de aminoácidos desnaturado, né, e por fim a gente faz um tratamento dessas proteínas com beta-mercaptoetanol, porque existem proteínas que possuem pontes de sulfeto, e as pontes de sulfeto elas são mais difíceis de serem quebradas, né? Então, para se conseguir quebrar, a gente tem que tratar elas com beta-mercaptoetanol para conseguir fazer a quebra dessas pontes e adicionar por completo a carga elétrica negativa no entorno da proteína. Isso é importante de colocar essa carga elétrica negativa na volta da proteína, porque a técnica de Western blot, ela usa o campo elétrico de uma corrente elétrica que vai do negativo para o positivo. Então, se vocês lembrarem, cargas iguais se repelem, cargas opostas se atraem. Então, a gente coloca inicialmente a amostra carregada negativamente no campo elétrico negativo, ela sofre repulsa desse campo elétrico e vai migrar para o campo positivo. Vou falar mais à frente sobre isso. Então, da Saitiva, né, a nossa outra representada comercial, a gente vende o SDS. O SDS a gente vende numa quantidade de 100 gramas da Saitiva, tá? Para poder fazer, então, a eletroforese, na etapa de eletroforese da técnica de Western blot. Então, a eletroforese, né, como eu disse, ela é feita no gel de poliacrilamida. A gente usa, então, inicialmente o SDS, depois o mercaptoetanol, depois de ter aquecido a 95 graus, para desnaturar as proteínas. E, como eu disse, a gente aplica um campo elétrico negativo, inicialmente, nesse gel. Então, a gente colocou as amostras dos poços do gel. Esse gel é feito verticalmente, para facilitar a migração das proteínas, tá? E a gente aplica esse campo elétrico negativo. Como as proteínas vão estar com carga elétrica negativa, elas vão sofrer repulsa deste local onde elas se encontram e vão migrar em direção ao campo elétrico contrário, positivo, né?
Quando elas fazem isso, né, esse gel, ele, se vocês observarem mais à direita na figura aqui, ele é como se fosse uma trama. Essa trama, ela vai variar conforme a concentração de acrylamida que você utilizar nesse gel, tá? Concentrações menores têm poros menores, tem tramas mais estreitas, tá? Então, são indicadas para proteínas de menor tamanho, enquanto géis de menor concentração têm um espaçamento maior dessa trama, o que facilita a migração de proteínas maiores, por exemplo, tá? Então, aqui nessa figura, a gente observa que inicialmente as proteínas estão em cima do gel, né? A gente aplicou a corrente elétrica negativa, então elas tendem a migrar para baixo no gel, para a corrente positiva. E aí elas migram de que forma? Né? As proteínas de menor tamanho, elas têm maior facilidade de se embrenhar pelo meio dessa trama, então elas migram mais facilmente, então elas chegam do outro lado mais rapidamente. Portanto, elas chegam primeiro na parte de baixo do gel. Enquanto as de tamanho intermediário, elas ficam em uma posição intermediária no gel, e as de maior tamanho, elas ficam presas no começo, né, na parte mais superior do gel. Outra característica, né, a característica desse gel ser realizado verticalmente, é para facilitar, pela ação da gravidade, essa migração, tá? Então, aqui nessa figura, né, a gente observa à esquerda os poços contendo as amostras em azul. No último poço que a gente está observando uma pipeta colocando algum líquido ali, geralmente é utilizado para a gente adicionar o marcador. Esse marcador vai servir como um índice para o tamanho dessas bandas que vão aparecer nas proteínas no gel, tá? Geralmente esses marcadores têm cores distintas, cores coloridas, tá? Para facilitar a visualização dos tamanhos. E correndo, né, a gente no meio à esquerda, na figura no meio à esquerda, a gente aplica a corrente elétrica negativa em cima, então as bandas começam a migrar em direção ao polo positivo, né? E na figura mais abaixo à esquerda, a gente observa o gel aparenta depois de correr essa eletroforese, vão aparecer diversas bandas, certo? Porque você naquela amostra tem diversas proteínas de diversos tamanhos diferentes, né? Então, se a gente corar, né, tingir esse gel, a gente pode fazer esse tingimento com uma substância chamada Comace Blue, que está mostrada aqui na figura à direita, embaixo, em azul, tá? Ela serve, então, para marcar o gel de eletroforese para ver se existem bandas, se realmente as proteínas estavam presentes e elas foram separadas, tá? À direita, à esquerda, desculpe, desse gel, dessa figura em azul, a gente tem uma figura em rosa, que é uma marcação também, mas dessa vez, em vez de ser no gel, é uma marcação na membrana, também para verificar se houve migração, se existem bandas presentes na membrana, dessa vez, não no gel, certo? E a marcação é em rosa. A gente comercializa um produto da Cytiva, né, que é o Amersham Quickstain, que serve tanto para que vem com tubo tanto para a gente marcar o gel, como a Blue, quanto um tubo que serve para a gente marcar a membrana, como o Tonsor. Então, é uma solução completa para marcação, tá? Um outro produto da Synapse Inc., que é uma outra representante comercial nossa que a gente comercializa, é o True Color High Range Protein Marker. Esse marcador é um daqueles índices que eu falei para vocês que a gente utiliza para facilitar a visualização dos tamanhos das bandas do gel, né? Aqui a gente observa que a gente consegue separar ou identificar proteínas de tamanho de 10 kilodaltons até 245 kilodaltons com ele. E a gente observa que em 25 kilodaltons a gente tem uma cor verde e em 75 kilodaltons a gente tem uma cor vermelha. Isso só para facilitar a gente observar proteínas nesses tamanhos, tá? Da Cytiva a gente comercializa um outro produto que é o Amersham SL Rainbow Markers, que aqui estão representadas nessas figuras. A gente possui 3 formulações dele, que é para proteínas de baixo peso molecular.
a gente possui ainda para alto peso molecular, e a gente ainda possui uma opção que consegue marcar todos os pesos moleculares possíveis, tá? Um outro produto também da Cytiva que nós comercializamos é o Amersham SL Plex Rainbow Markers. Como o próprio nome diz, ele é rainbow porque ele se assemelha ao arco-íris, ele tem diversas cores, e esse kit a gente consegue fazer marcação fluorescente. Então, mais à esquerda aqui na figura, a gente observa uma coluna que tem um canal de fluorescência de Cy3 com Cy-B, tá? A gente consegue observar ele também no canal Cy3 somente, que é a segunda coluna da esquerda para a direita. A gente consegue observar também com o canal de fluorescência de Cy5, que é a terceira coluna da esquerda para a direita. E a gente ainda consegue observar esse marcador em luz UV visível, como a gente consegue observar na quarta coluna mais à direita, tá? Nós comercializamos ele em dois tamanhos, de 120 microlitros ou 500 microlitros. Falando dos equipamentos, né, que para realizar a eletroforese, nós vendemos os equipamentos da Cytiva, que é o Mini-VE, ou então o SC600, que serve para realizar especificamente a eletroforese em gel de poliacrilamida para a técnica de Western Blot. Nós temos diversas opções dele, a gente tem ele completo ou sem ser completo. Completo, quando eu digo, ele vem com todos os opcionais necessários para utilizá-lo. E também vende só a cuba, ou só alguma outra parte do kit separado, tá? Então, continuando, né, a próxima etapa da técnica de Western Blot é a transferência. A transferência a gente vai realizar, então, como o próprio nome diz, uma transferência do que foi visto, foi separado do gel para uma membrana, tá? Então, a gente tem que montar o que a gente diz como um sanduíche. Então, a gente vai ter uma parte desse sanduíche que está representada em preto aqui na figura em cima, que é a parte que vai receber a carga elétrica negativa. Se vocês lembrarem, a eletroforese foi do negativo para o positivo, então a transferência também vai ter que ocorrer do negativo para o positivo, já que as proteínas que estão no gel estão carregadas eletricamente de forma negativa, né? Então elas vão ter facilidade de migrar do polo negativo para o polo positivo. Então, dessa forma, a gente começa a montar um sanduíche a partir desse polo negativo, né, da parte em preto do aparato, né. Então, depois a gente coloca uma esponja, essa esponja só para não marcar, reduzir o risco de marcar a membrana ou o gel com esse aparato, que é de plástico. A gente coloca, então, 3 filtros de papel que servem para reduzir o impacto dessa esponja e dessa parte de plástico sobre a membrana e sobre o gel. A gente, então, deve colocar o gel em seguida, tá? Lembrando que a gente está partindo do polo negativo para o polo positivo. Depois do gel, a gente coloca a membrana. Sobre essa membrana, a gente coloca mais 3 papéis filtro. Depois disso, a gente coloca a esponja. E, por último, a gente coloca a última parte do sanduíche, que é a parte vermelha, que representa o polo positivo da corrente elétrica que vai ser aplicada. A gente faz dessa forma porque, se vocês lembrarem, as proteínas estão carregadas negativamente. Então, se a gente inverter e colocar primeiro a membrana do polo negativo, do polo positivo e depois o gel, em vez da gente corar, de a gente transferir essas proteínas do gel para a membrana, a gente vai transferir as proteínas do gel para o papel filtro, tá? Isso é comum de acontecer, tá? O pesquisador inverte, e aí quando ele desmonta esse sanduíche, ele observa no papel filtro a cor dos marcadores que ele utilizou como índice no papel, porque foi transferido para o papel. E como esse papel filtro não tem afinidade por proteína, você não consegue fazer a transferência dessa proteína, certo? Então, tem que se observar bem essa sequência para não se errar e não tiver esse tipo de problema. Então, a Cytiva, né, ela fabrica, nós comercializamos diversos produtos voltados para essa etapa da técnica de Western Blot, como o próprio papel de blotting, né,
e aqui a gente consegue observar que existem diversos formatos, tá? Esses formatos diferentes servem para diversos tamanhos de géis que são possíveis serem realizados, e, portanto, de membrana, né? Outro produto que a Saitiva fabrica e nós comercializamos, que é voltado para a técnica de Western blot, especificamente para etapa de transferência, são as membranas. Então, nós temos as membranas de PVDF e as membranas de nitrocelulose, sendo que a membrana de PVDF tem uma maior capacidade de ligação à proteína quando comparada com a membrana de nitrocelulose. A outra característica da membrana de PVDF, diferente da nitrocelulose, é que a de PVDF precisa ser ativada com metanol inicialmente, tá? Então, nem todos os laboratórios possuem uma infraestrutura capacitada para manusear esse etanol e depois para descartar esse metanol. Então, muitas vezes, o pesquisador prefere utilizar a membrana de nitrocelulose por conta disso. Outra característica é que a membrana de nitrocelulose ela é mais frágil se comparado com a de PVDF, então ela quebra mais facilmente no manuseio. E uma outra característica que é importante dizer nessas membranas é quanto aos poros. Essas membranas possuem poros diferentes, e esses poros, quanto maior o poro, maior a proteína que é capaz de ser transferida, né? Mais fácil de ser transferida. Quanto menor o poro, é indicado para proteínas de menor tamanho, tá? Porque a facilidade de transferência vai ser maior para aquelas proteínas de menor tamanho. Na técnica, nessa etapa, né, da técnica de Western blot, a transferência, nós podemos fazer essa transferência de maneira tradicional, ou molhada, que é dita, né, porque a gente utiliza um grande volume de tampão para realizar essa transferência, ou a gente ainda pode realizar essa transferência de maneira a seco, com uma quantidade bem menor de tampão, de 150 a 400 ml, tá, de tampão. Então, para fazer os dois tipos de transferência, a Saitiva possui soluções, né, como o TE22 para fazer a transferência molhada, né, a transferência tradicional. Essa transferência ela transfere até 4 miligéis ao mesmo tempo, usando 1 litro de tampão. Para quem quer usar a técnica semi-seca ou seca, a Saitiva também comercializa dois produtos diferentes, dois equipamentos diferentes, que é o TE70 e o TE77. A diferença básica deles é o tamanho da membrana e do gel que eles suportam, tá? Sendo o TE77 suportando um gel e uma membrana de tamanho maior. E também, como eu disse, eles usam menos tampão. No caso, eles usam 150 a 400 ml de tampão, que é menos da metade do que a tradicional, né? Então, continuando, né, a gente vai então para a etapa de bloqueio. A etapa de bloqueio é importante, porque depois que a gente fez a transferência das proteínas do gel para a membrana, a gente precisa então bloquear na membrana, que lembra que eu disse para vocês que a membrana tem alta afinidade por proteína, então a gente precisa bloquear na membrana as regiões onde não se ligaram proteínas, tá? Isso é importante fazer porque na hora que a gente utiliza anticorpo, se a gente não fizer esse bloqueio, a gente vai ter ligação do anticorpo inespecífica nessa membrana. Então a gente vai ter um resultado falso positivo, tá? E para evitar esse tipo de problema, a gente utiliza os agentes de bloqueio. Normalmente é utilizado de forma arcaica já, né, nos laboratórios, o leite em pó molíquido, uma solução a 10% desse leite, que serve para fazer esse bloqueio. A Saitiva comercializa, né, nós também comercializamos pela Saitiva, o BSA, o pó de BSA, de albumina, que serve exatamente para esse fim, que serve para bloquear a membrana. E a gente vende ele em 3 formatos diferentes, 10 gramas, 100 gramas ou 500 gramas. A gente ainda vende da Saitiva outros 2 produtos voltados para o bloqueio de membrana. Então, nós temos o ECL Blocking Agent, que serve para a membrana tanto de PVDF quanto de nitrocelulose, e ele é indicado para uma detecção quimiluminescente. Eu vou mostrar mais para frente para vocês a diferença entre os tipos de detecção. E a gente comercializa um outro produto, que é o Amersham ECL Primer Blocking Reagent, que serve também para
para a membrana de PVDF ou de nitrocelulose, e serve tanto para uma detecção quimiluminescente quanto para uma detecção fluorescente. Então, continuando, a gente falando agora dos anticorpos primários, né? O anticorpo primário, ele pode ser utilizado para detectar de maneira direta ou indireta a proteína, e quando ele é usado de maneira direta, é quando o anticorpo ele já vem conjugado com fluoróforo, tá, no caso. Então, o que acontece? Esse anticorpo aqui, representado na figura mais ao meio, a gente tem o anticorpo em azul, o fluoróforo em verde e a proteína de interesse em amarelo. Então, a gente observa que esse anticorpo ele se liga diretamente nessa proteína de interesse e ele mesmo já tem o fluoróforo que, emitindo um caminho de luz específico sobre esse fluoróforo, ele vai emitir uma fluorescência no caminho específico de luz também. E aí pode ser quantificado. Esse é o método direto por fluorescência. O método indireto, ele tem que obrigatoriamente usar um anticorpo secundário. Então, a gente tem um anticorpo primário que se liga à proteína de interesse. Então, a gente tem que ter um anticorpo secundário que consegue detectar esse anticorpo primário, né, se ligar a esse anticorpo primário, e esse anticorpo secundário, ele é, então, conjugado com esse fluoróforo. E aí, esse anticorpo secundário, quando emitido um comprimento de onda específico sobre ele, ele emite uma fluorescência num caminho específico de luz também. Então, os anticorpos, né, os anticorpos primários, eles podem ser ainda separados em anticorpos monoclonais e anticorpos policlonais. Basicamente, a diferença entre eles é que os monoclonais são mais específicos, porque eles se ligam somente a uma porção específica da proteína, enquanto que os policlonais, eles conseguem se ligar em diversas porções da mesma proteína. Então, eles são menos específicos que os monoclonais, tá? Então, falando agora do anticorpo secundário, o anticorpo secundário, a gente tem, inicialmente, então, a gente tem o bloqueio da membrana, né, que eu mostrei para vocês, que pode ser feito com os reagentes da Cytiva. Depois desse bloqueio por 60 minutos, a gente, então, realiza uma lavagem com tampão. É uma lavagem de 5 minutos para retirar o excesso desse agente de bloqueio. Então, a gente adiciona o anticorpo primário nessa membrana. Esse anticorpo primário vai ficar overnight nessa membrana, ligado nessa membrana, 8 horas, geralmente. Depois desse período, a gente, então, realiza 3 a 5 lavagens com tampão de 5 minutos cada lavagem, para retirar o excesso de anticorpo primário. Depois a gente, então, adiciona o anticorpo secundário. Esse anticorpo secundário vai ser ligado no anticorpo primário que está ligado na proteína. E a gente realiza essa ligação de 60 a 120 minutos de duração. Depois desse período, então, a gente realiza de 3 a 5 lavagens com tampão de 5 minutos cada lavagem para retirar o excesso desse anticorpo secundário. E, por último, então, a gente realiza a detecção dessa proteína. Tá? Então, aqui nessa figura, a gente tem esse esquema exatamente mostrando a proteína em verde aderida na membrana embaixo. Aderida, ligada a essa proteína, a gente tem, então, o anticorpo primário em vermelho. Ligado a esse anticorpo primário, a gente tem um anticorpo secundário que está conjugado com uma enzima. Essa enzima, quando a gente utiliza o substrato dela, vai, então, liberar um sinal que pode ser detectado e quantificado. Os tipos de detecção, eles podem ser colorimétrico, quando a enzima conjugada, ela, ao utilizar o substrato, produz uma cor. A gente tem o método quimiluminescente, que é quando a gente utiliza o substrato dessa enzima conjugada no anticorpo secundário, ela produz uma luz. E a gente tem o método fluorescente, que é quando a gente incide um caminho, uma luz específica, né, um comprimento de onda específico, sobre o fluoróforo conjugado no anticorpo secundário, ele emite uma fluorescência num comprimento de onda específico também. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma proteína X em azul que está aderida à membrana. Essa proteína é reconhecida por anticorpo em amarelo, que seria, por exemplo, um IgG produzido em cabra, que reconhece essa proteína X.
Em verde, a gente tem, então, uma IgG produzida em burro, que reconhece IgG de cabra, tá? E esse IgG produzido em burro, por sua vez, ele é conjugado ao, no caso aqui, o fluorófano CF568, que vai, quando incidido um caminho, um comprimento de onda específico sobre ele, vai emitir uma luz específica para a fluorescência. Então, como que a gente identifica os nomes dos anticorpos, né? Então, inicialmente, é mais à esquerda, no nome embaixo, no centro do slide, a gente tem aqui o nome começa com o nome das espécies que o anticorpo é direcionado contra. Então, a gente tem um anti-GOLT aqui no exemplo, um IgG, que é de cabra, contra IgG de cabra, né? Um anticorpo contra IgG de cabra. Em azul, a gente tem H mais L, que são as siglas para Heavy and Light. Esse Heavy and Light, eles estão se referindo à cadeia pesada e leve dos anticorpos, tá? Como representado na figura à esquerda em cima, que vocês podem observar as cadeias leves e as pesadas. Ela é altamente absorvida em vários tipos de espécies diferentes, para ser reativa com vários tipos de espécies diferentes. Em laranja, a gente observa que ela é conjugada com fluoróforo, no caso, o CF568. Ela é o anticorpo, né? E, por fim, em verde, a gente vê que ela foi produzida em burro. Então, por último, a gente observa a espécie que foi hospedeira para produzir esse anticorpo inicialmente. Tá? Então, a gente comercializa produtos de diversas marcas, tá? Aqui representadas, como a Viva System Biology, a Seracare, a KPL, a Fine Test, a Benative Antigen Company, a Affinity, a Bicarne, Origine, a ProSci. Todas essas empresas, eles fabricam anticorpos monoclonais, policlonais, primários e secundários, tá? Além de outros produtos voltados para imunotécnicas. Então, falando agora da última etapa do Western blot, falando sobre especificamente da revelação, nós, então, como eu mostrei para vocês, no ensaio colorimétrico, a gente usa a enzima que está conjugada ao anticorpo secundário, geralmente, né, ela é a fosfatase alcalina. O substrato dessa enzima é o NBT-BCIP, e nesse tipo de ensaio a gente observa bandas coloridas. Essa cor ela vai ser mais ou menos intensa conforme a quantidade de proteína presente nessa amostra. O método quimiluminescente, que está no meio representado, a enzima conjugada é HEP, que é a peroxidase de Raban. Ela tem como substrato dado o luminol, o TNB, entre outros, tá? E por último, a gente tem mais à direita o método fluorescente. O método fluorescente ele usa fluoróforos conjugados ao anticorpo secundário, ou primário, se for direto, né? Como FITC, TRITC, Daylight, Cy3, Cy5, entre outros, tá? Então, a Cytiva, ela comercializa produtos para realizar a revelação, né, a codificação, tanto pelo método quimiluminescente quanto pelo método fluorescente. Pelo método quimiluminescente, ela comercializa o Amersham SL Start, o Amersham SL, o Amersham SL Prime e o Amersham SL Select. Para os métodos fluorescentes, eles comercializam a Amersham SL Plex e o Amersham SiDye 700 e 800, que pode ser utilizado para detecção próxima do infravermelho, tá? Então, falando um pouco dos ECLs, a gente tem aqui para células RELA, lisado de células RELA, né, a codificação de ERK1 e ERK2. Então, a gente observa de baixo para cima os produtos menos sensíveis para os mais sensíveis, tá? Então, o menos sensível é o Amersham SL Start, que é o de entrada. Esse produto, ele deve ser utilizado com uma menor diluição, uma menor diluição do anticorpo, tá? Porque exatamente porque ele é menos sensível, ao passo que o Amersham SL Select, que é o mais sensível de todos, que consegue quantificar proteínas uma quantidade de 5 nanogramas até 1,2 microgramas de proteínas,
ele precisa de uma maior diluição desse anticorpo, exatamente porque ele é mais sensível, tá? O produto mais comum de ser utilizado aqui no caso é o Amersham SL, que é o mais antigo, que foi o primeiro fabricado no mundo, tá? Então, na Saitiva, a gente também comercializa os equipamentos voltados para a aquisição das imagens obtidas pela revelação na técnica de Westervelt, como o Amersham ImageQuant 500, a linha Amersham ImageQuant 800, que é mais robusta do que o Amersham ImageQuant 500, tá? E o Amersham ImageQuant 800, ele possui alguns modelos diferenciados. Então, inicialmente, a gente tem o Amersham ImageQuant 800, que consegue captar quimiluminescência com sobreposição de marcadores coloridos, consegue fazer a geodocumentação. O ImageQuant 800 UV, ele consegue captar também géis corados, tá? O ImageQuant 800 OD, ele consegue também, além disso, dessas outras características que eu citei anteriormente, ele consegue também fazer medidas de densidade óptica. E o ImageQuant 800 Fluor, que é o top de linha, ele consegue fazer todos esses anteriores e, além disso, ainda consegue trabalhar com fluorescência em RGB e fluorescência de infravermelho longo ou curto, tá? Um outro produto que a Saitiva comercializa voltado também para a aquisição de imagem de Wester é o Amersham Typhoon. O Amersham Typhoon possui alguns modelos diferenciados, como o primeiro é o Amersham Typhoon NR, que possui um canal para captar fluorescência de infravermelho. O Amersham Typhoon IR Plus, ele serve para captar 3 canais diferentes de fluorescência, tá? O Amersham Typhoon RGB, ele consegue captar fluorescência em RGB. O Amersham Typhoon IP consegue captar imagem com fósforo, tá? Marcação com fósforo. E o Amersham Typhoon 5, ele consegue todas as opções, inclusive canais diferenciados de infravermelho. Bom, pessoal, o que tinha a apresentar era isso. Estamos à disposição. O meu e-mail está aqui apresentado nesse slide. Para qualquer dúvida ou compra, pode nos procurar que estamos à disposição. E qualquer pergunta, a gente está aqui disponível para responder. Obrigado.